Cora Roney, de que a gente vai falar hoje em Pedro e Cora? De uma das pedras fundamentais do jornalismo de tecnologia que nos deixou semana passada. John C. Dvorak. Se você nunca ouviu esse nome, olha, muito do que você sabe sobre o uso de tecnologia, alguém aprendeu com ele. E Cora, eu não o conheci, você o conheceu. Na semana passada morreu o talvez pioneiríssimo do jornalismo de tecnologia na era dos microcomputadores e todo o resto, né? Eu fui um leitor ávido, né? O John C. Dvorak morreu com 80 anos de idade. Eu não sei se ele foi o pioneiríssimo, mas ele estava entre os primeiros a escrever sobre tecnologia, com certeza. E ele foi o jornalista mais influente dessa primeira leva, com toda certeza. Anos 80 e 90, certamente. Todo mundo prestava atenção nele. Não só todo mundo prestava atenção, ele definiu o que era o jornalismo de tecnologia. Ou pelo menos o colunismo de tecnologia, né? Eu acho que todo jornalismo, sabe? Porque quando essa história começou, quando a tecnologia começou a virar assunto para a imprensa não especializada, ali, sei lá, no fim dos anos 80, eu comecei a escrever, por exemplo, em 87, no Jornal do Brasil. E o Brasil entrou um pouco atrasado nisso, evidentemente, porque a gente tinha uma reserva de mercado, blá, 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 tudo isso. Mas era um tema muito novo, você não tinha uma ideia de como escrever sobre aquilo. Na época era uma coisa ainda muito técnica, ninguém se interessava, era uma coisa de uma tribo de pessoas. Nós éramos os micreiros. Micreiros, coisa horrível, parece uma doença de pele, né? Mas é como se... é como nos referíamos a nós mesmos, né? Exatamente. E havia um mundo por fazer ali. Ao mesmo tempo, era uma coisa complicada, porque era um tipo de jornalismo muito árido por si mesmo, porque tudo você tinha que explicar. A gente tinha que explicar o que era software e o que era hardware no começo. Uhum. Escrevia hardware, o computador, software. Eu não sei quantas vezes eu escrevi isso. Porque, em tese, quem lia tecnologia sabia o que era aquilo, mas a ideia era conquistar outros leitores também. Eu acho que é mais do que isso. É um momento ali em que, aos poucos, as pessoas foram comprando computadores para suas casas. Então, se por um lado você estava falando com um público que já tinha, por um outro você estava falando com um público que precisava ser educado a respeito daquilo que tinha acabado de adquirir, né? Mas o Dvorak tinha um estilo altamente pessoal. Não era um estilo diferente do Pasquim, digamos. Era completamente irreverente. E um pouco mais rabugento, né? Ele sempre foi o rabugento mor. Não havia ninguém mais rabugento do que ele. Mas ele era o primeiro dos trolls. Ele é o primeiro dos trolls. Ele descobriu que raiva dá engajamento muito antes de a internet aparecer, muito antes de as pessoas se trollarem umas às outras. Quer dizer, todo mundo sempre implicou com todo mundo, mas essa provocação de gerar engajamento através de raiva, mas num bom sentido, não é uma raiva. Pois é, que eu meio que eu prefiro o termo rabugento, porque o mau humor do Dvorak, simultaneamente... Era muito bem-humorado. Simultaneamente você percebia que ele estava se divertindo com aquilo, né? Ele era um cara... Tem uma coisa famosa que contam dele, que ele pediu o iPhone de alguém emprestado, um dos colegas, e devolveu em chinês. Sendo que naquela época não era fácil mudar a linguagem. Eu matava uma pessoa que fizesse isso comigo, mas ouvindo a respeito de terceiros é engraçado. Mas olha, ele era uma pessoa adorável.
a nível de pessoa, enquanto gente. Você o conheceu, você conviveu com ele? Bem. Conheci muito bem. O que acontece é o seguinte, naquela época, no começo dos anos 90, quando eu comecei a ir para esses eventos de tecnologia, o mundo da tecnologia era muito pequeno, muito pequeno. Havia meia dúzia de eventos e todo mundo ia à mesma meia dúzia de eventos. Não era o que a gente está vendo hoje. Era realmente um mundo de iniciados. E nós dois já éramos velhos, em comparação com as pessoas que estavam entrando naquele mundo, porque quem estava chegando Era eu. Exatamente, porque você é 20 anos mais novo do que eu. 30 anos mais novo do que o Dvorak. Então, primeiro a gente tinha essa coisa de ser de uma mesma geração, de coroas, no meio de uma garotada. E a gente gostava de conversar, não sei nem como é que a gente se conheceu, evidentemente que foi. Porque a gente se encontra uma vez, na outra vez a gente se encontra, está fazendo a mesma coletiva, enfim. Era muito comum isso. E o Dvorak, o que eu ia falando do texto dele antes, é que esse texto dele, muito pessoal, muito fora de sintonia com o que se costumava escrever na imprensa como um todo. Não respeitava aquela coisa de abertura, texto, não se meter no texto. Ele era uma opinião só. Ele começava pelo pé, ele fazia como queria. Eu tenho certeza que isso influenciou profundamente a forma como eu escrevo, que acabou sendo a forma com que o caderno de informática do Globo veio ao mundo. E influenciou também quem escrevia nas revistas de informática de um modo geral. O texto de informática, por causa talvez dessa necessidade de ser tão rigoroso em outro aspecto, das aspas, explicados, parênteses e tal, esse texto acabou sendo muito divertido e muito pessoal, muito mais do que o resto do jornal. Computadores, quando começaram, eles eram tão barbaramente técnicos, você precisava de um conhecimento técnico tão grande, que eu acho que essa coisa pessoal, essa coisa do humor, mesmo que um humor rabugento, que o Dvorak ajudou muito a trazer, e talvez você tenha razão, ele tenha inaugurado, talvez fosse a maneira de você tornar aquilo prazeroso, porque era muita informação técnica que tinha. Eu acho que ele influenciou todo o jornalismo de tecnologia. Ponto. Eu não posso dizer como é que é o jornalismo de tecnologia na Malásia, mas, enfim, no mundo que lia inglês, no mundo em que o Dvorak era um colunista importante, e ele era um dos colunistas mais importantes do mundo, se não o colunista mais importante de tecnologia naquela época, é certo que essa coluna dele ia para todos os países, porque todo mundo tinha uma revista de tecnologia, e mesmo nos Estados Unidos, o Dvorak estava em 15 revistas ao mesmo tempo, jornais. Você abria uma revista de avião, havia revistas de avião, e pum, lá estava uma coluna do Dvorak. Ele tinha 2 colunas na PC Magazine. Ele tinha a coluna de fofocas da tecnologia, que era uma delícia, que era a melhor coisa de ler. E ele tinha uma coluna mais sóbria, geralmente na última página, se não me engano. Eu li a coluna dele na Macworld. Pois é, para tu ver, ele estava na Macworld também. Ele era onipresente, porque também, diga-se de passagem, ele era um cara extremamente produtivo. Ele trabalhava muito, ele escrevia muito e escrevia muito bem. Ele era um sujeito profundamente inteligente, muito engraçado, um wit, sabe? Você sabe que eu acompanhei ele até uns 10, 15 anos atrás, porque quando eu comecei a ouvir podcast, isso foi 2005, 2006, podcast ainda era, como diz a palavra, uma coisa que você baixava no seu computador e botava no iPod. Isso mesmo,
Você baixava para o computador e botava no iPod. Daí o termo podcast, que é um troço que evidentemente já se esqueceu, as pessoas não sabem nem mais o que é iPod. Mas ele ia para um dos primeiríssimos podcasts. Primeiro teve o do Adam Curry. O Adam Curry era um sujeito que era VJ da MTV e que inventou o termo podcast. E aí o terceiro podcast é um podcast que existe até hoje, que eu não ouço com tanta frequência mais, eu ouço umas 3 vezes por ano, mas eu ouvia toda semana, que é o This Week in Tech, Tweet, de um jornalista de televisão, que é o primeiro jornalista de televisão de tecnologia dos Estados Unidos, que é o Leo Laporte. E o Dvorak era convidado regular no Tweet, no This Week in Tech. Eu ouvia muito. Só que aí os dois brigaram e eu parei de ouvir. E os dois brigaram porque em 2016, o ano que Donald Trump foi eleito, e metade do mundo pirou, infelizmente John C. Dvorak ficou na metade que pirou. Nós o perdemos, Cora. Mas olha, eu vou falar do Dvorak diante. Porque não dá para a gente entender hoje a influência que a imprensa de tecnologia tinha naquela época. Porque a tecnologia estava começando também. Claro. Quer dizer, quando Dvorak começou a escrever sobre computadores pessoais eram uma novidade absoluta até para os fabricantes de computadores pessoais. Muitas coisas que ele escreveu influenciavam diretamente a indústria. É uma coisa que hoje você nem imagina que possa acontecer. Mas o cara fazia uma coluna e as pessoas mudavam coisas e tinha uma importância enorme no mercado. Ele analisava alguma coisa e as pessoas discutiam isso, assim, por toda parte que lia tecnologia, evidentemente. E ele era uma pessoa muito perspicaz. E também tinha uma coisa que eu acho uma grande vantagem, mas, por outro lado, é arriscado. Ele não tinha medo de dar a própria opinião. Ele era muito, muito enfático. Ele achava que o iPhone ia desaparecer do mercado em pouco tempo. Ele implicava muito com a Apple. Ele implicava muito com a Apple. Aliás, a coluna dele na Macworld era uma coluna para falar mal de Macintosh. Sim, exatamente. O que fala positivamente sobre a Macworld, do fato de ter um agente provocador. É isso mesmo. Entre as suas páginas. E ele fazia muito bem esse papel do agente provocador. Teve uma vez que Gente, como é que foi? Eu já nem me lembro mais dessa história. O Steve Jobs lançou um tênis da Nike junto com o iPod. Você lembra disso? Foi com o iPhone. Foi com o iPhone já. Era um tênis que tinha um sensor que ficava na sola e que media o número de passos. Era essencialmente um sensor que ficava na sola. Você levantava a palmilha e tinha um espaço para você encaixar um sensor que você botava a palmilha em cima. E aí, conforme você corria, ele conseguia medir os seus passos, o ritmo da sua corrida e tudo mais. Não era uma ideia esdrúxula. Tanto que logo depois apareceu o Fitbit, e hoje qualquer relógio faz esse tipo de coisa. Medir quantos passos, qual o ritmo, tudo mais. Agora, na época, você ainda não tinha a tecnologia necessária para você pendurar uma coisa no pulso que fizesse esse cálculo. E a maneira como eles bolaram vamos botar um sensor Foi isso mesmo. Na sola. Então, você podia comprar o tênis e usar o tênis normalmente, mas o tênis tinha esse espaço para você botar um sensor se você quisesse. Esse troço, o Dvorak descascou de alto a baixo.
disse que Não era uma ideia absurda. não, disse que isso não ia vender rigorosamente nada, que ideia ridícula. O negócio foi lançado num dia, no dia seguinte já não tinha um nas prateleiras. E o Steve Jobs foi comemorar, haha, John Dvorak. Tipo assim, sabe? Que tinha esse nível de importância, por outro lado, não é nem só importância, é convivência. As pessoas se conheciam, de fato, umas às outras, porque era muito pequeno. Era possível conhecer todo mundo. Eu acho que não é só isso, né? Eu morei 3 anos em Palo Alto, 2 anos e meio em Palo Alto, em períodos diferentes, né? Cora, na segunda vez que eu morei em Palo Alto, quando eu estava fazendo minha pós lá em Stanford, o Steve Jobs literalmente morava a 2 quadras da minha casa. Pois é, era um mundo pequeno. Quando eu quebrei o dente, esse dente aqui é como é que chama? Implante. É um implante. O dentista que botou esse meu dente aqui, o pessoal do Estadão ficava brincando comigo que era o White Tooth. Porque o meu dentista era o dentista do Steve Jobs. E aí você fala, não, a cidade é tão grande que tinha 3 dentistas na cidade. Então, tipo, é uma chance em 3. Você vai para um dentista, um dos 3 vai ser o dentista do Mark Zuckerberg, entendeu? Então, era um mundo muito pequeno. Você junta todo mundo que convivia naquele mundo. Hoje explodiu o tamanho, mas você junta todo mundo que vivia naquele mundo. E mais os 20 jornalistas estrangeiros que vão para lá sempre, claro que todo mundo se conhece. E calhou de você ser uma das 20 jornalistas estrangeiros. Pois é isso. E o Dvorak tinha começado a carreira dele, que, aliás, ele começou falando sobre vinhos e ele nunca deixou de fazer coluna, porque também tinha coluna dele no Wine Spectator, não sei lá o quê, qual dessas revistas especializadas em vinhos. Que são as 2 especialidades do norte da Califórnia, né? Exatamente. Tecnologia exatamente, e vinho. Porque quando ainda não havia tecnologia, já havia vinho. Então havia muito espaço para alguém escrever sobre vinho. Sonoma e Napa. Isso, exatamente ali. Então ele começou por aí. A minha última lembrança real com ele, a gente estava em Nova York para um evento, não me lembro mais qual, mas aí ele me disse assim, você não quer vir tomar um vinho lá no World Trade Center, que tem a melhor enoteca do mundo ali. E a melhor carta de vinhos do mundo e tal. Eu digo, vamos lá, eu não bebo. Ele disse, eu te acompanho, vamos nessa. E nós fomos para lá e era aquele bar lindo. No último andar do World Trade Center. No último andar do World Trade Center. Tinha aquelas janelas enormes para o Rio, né, para Nova York, e havia poltronas, eram nichos de poltronas virados para essas janelas. Tinha mesas também, mas havia esses nichos onde tinha poltronas confortabilíssimas, de couro, olhando para a cidade de Nova York. E no caso, para o sol que se punha, porque foi depois do evento, a gente foi lá tomar esse vinho. E a carta de vinhos do lugar era isto aqui. Era uma coisa assombrosa de grande. E o Dvorak mergulhou naquela leitura apaixonadamente e me falou de como o mundo estava. O nosso grande assunto foi vinho. Mas vinho é geopolítica, né? Uhum. E era uma conversa agradabilíssima. Pensar que como é que eu fiquei conversando sobre vinhos? Não bebendo? Com um ser humano. Ao passo que eu não bebo e realmente não me interesso muito pelo assunto. Mas o que prova que todo assunto pode ser muito interessante dependendo da companhia, de quem conta e da companhia. E afinal ele acabou pedindo um vinho da África do Sul, se não me engano,
Austrália, uma coisa assim completamente inesperada, porque o que a pessoa que não entende do assunto imagina? Vamos beber um vinho francês, ou vamos beber um vinho italiano, ou vamos beber alguma coisa extraordinária de Napa Valley, né? Uhum. Não, ele foi para um outro lugar do globo, que naquela época ninguém sabia muito bem que também existia lá vinho bom. Eu perguntei pro maître se eles vendiam aquele cardápio, porque aquilo eu queria trazer para o Luciano Polarini, que era o dono do Arlequino, que era o restaurante que eu frequentava quase toda noite aqui. Mas o cara me olhou com um olhar glacial, tipo, achando que eu ia copiar a carta de vinho deles. Naquela época, os telefones com câmera ainda estavam muito primitivos, então ainda havia essa ideia de que uma coisa permaneceria secreta se não saísse pela porta, enfim, embora vários casos de espionagem tivessem sido registrados durante a Segunda Guerra, com câmeras escondidas e tal, mas não chegava a tanto. Eu sei que nós ficamos lá horas conversando, vendo o sol se pôr e o Rio e Nova York inteiro, e tomando eu acabei tomando uma taça, porque também acho muito mal educado você não tomar nada, mas eu fui tomando aos pouquinhos e não me causou nenhuma impressão o vinho, nem para bem nem para mal. Tenho certeza que era ótimo. Você só não tem o hábito. O Dvorak teve uma conversa enorme com o sommelier, que era assim, uma conversa que a gente via que era entre duas almas irmãs, que os dois ficaram felicíssimos de encontrar alguém que entendia tanto do assunto quanto ele mesmo. Foi isso. Mas depois, acho que ali naquele mesmo ano o World Trade Center deixou de existir. E o próprio mundo da tecnologia se ampliou de uma tal maneira que as coisas começaram a ficar muito separadas. E as revistas começaram a acabar, o Dvorak era um cara do impresso, né? Mas ele foi dos primeiros, como você lembrou aí, a podcast. Ele foi um dos fundadores do CNET. Enfim, ele criou um estilo de escrever sobre tecnologia, que é o estilo que prevalece até hoje. Eu acho que sim. Eu só faço essa nota, e eu faço como uma nota de pesar mesmo. A humanidade perdeu algumas almas inteligentes para o conspiracionismo radical a partir de 2016. O Dvorak foi uma delas. Mas eu vou te dizer uma coisa, que para uma pessoa muito inteligente, as teorias da conspiração fazem sentido. Porque o que não faz sentido é a realidade. Cora, bem, talvez seja o meu baixo intelecto, então, o meu baixo que... Você está entendendo o que eu quero dizer? Que é possível. É claro que é possível, que claro que é possível. De inteligência que não consegue entender o que está acontecendo, até pode fazer sentido, porque eu vou dizer o seguinte, faz sentido o que a gente está vendo? Faz. Faz? Faz. A gente pode, evidentemente, se divertir, mas... Não, veja, mas é verdade, quer dizer... Eu leio, como eu leio muita ciência política, muita sociologia e muita história, eu tenho uma tese razoavelmente organizada na cabeça a respeito do que está acontecendo. Sim, eu entendo como é que esses momentos de radicalização acontecem e tal. Eu também, mas eu entendo por que uma pessoa pode embarcar nisso. Eu entendo por que uma pessoa pode ficar de saco tão cheio
de uma situação e de um status quo que queira Mas eu acho explodir para algum lado. Sabe? eu acho que também tem a ver com perda de status, eu acho que tem a ver com ressentimento, eu acho que tem a ver que os afetos explicam muito mais do que a razão. Mas sabe, ele foi muito importante e não é do Dvorak pós 2016 que a gente tem que falar. Não, e sim Dvorak foi fundamental na minha vida, com certeza, porque... Mas olha, na minha também. Eu pertenço também a uma geração de jornalistas que... Ele mostrou, ele inaugurou um estilo que eu achei, por isso que eu te digo que ele tinha uma coisa tipo Pasquim, porque era absolutamente reverente, era mais sabendo das coisas, ele não era reverência idiota que o cara joga um copo na cara do outro e acha que isso é reverência, não. Era um cara que sabia muito do que estava falando, conhecia absolutamente todo mundo. Uhum. Assim, de telefonar e estar jantando com o cara naquele dia, naquela hora, todo mundo tinha informação para ele o tempo todo. E ele criou essa linguagem solta e simpática que o jornalismo de tecnologia desenvolveu. Semana que vem? Semana que vem. Até semana que vem. 3 coisas que separam quem só assiste essa eleição de quem realmente acompanha ela. Ó, a primeira, acessa as análises que costumam ficar restritas às salas de decisão, ou seja, quem lê pesquisa, poder, sociedade, por dentro. Você encontra esse material no Meio Político toda quarta-feira e também em matérias e entrevistas na edição de sábado, além dos dados da pesquisa Meio Ideia mensal, que agora é interativa e te permite, se você é assinante, fazer o recorte que mais te interessa dentro do nosso site. A segunda é ter opinião de verdade, não é prestada. É a diferença entre repetir o que ouviu e entender por que aquilo aconteceu. O tipo de leitura que te deixa seguro numa roda de conversa, traz repertório e não te deixa cair no argumento pronto. E agora, a terceira, a mais difícil. Atravessar essa eleição sem virar refém de bolha, militância, cinismo. Discordar faz parte, mas sem transformar isso em guerra. É isso que o Meio Premium sustenta todo mês, com um catálogo de produções originais no nosso streaming. Com a eleição chegando, não é só que você vai ficar mais por dentro, é que em nenhum outro lugar você vai entender melhor o movimento político dos próximos meses. Só R$15 por mês. Assina o Meio Premium.